Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou médica veterinária, tenho um doutorado em ciências animais, com ênfase na área de patologia veterinária, e eu tô aqui para falar para vocês sobre esse concurso do Ministério da Agricultura que abriu agora, um concurso enorme, né? É tão difícil abrir concurso para médico veterinário, e esse veio com 300 vagas e veio com uma diferença no edital. Ele mudou muito o edital, que tinha o edital que foi feito para o cargo temporário, e ele mudou bastante coisa para esse cargo definitivo, que é um cargo que todo mundo quer, um salário ótimo, né? E é importante que a gente se prepare para esse concurso com pessoas que têm competência, com pessoas que têm aptidão por cada uma das suas áreas, que vão falar com propriedade para poder esmiuçar esse edital no curto período que a gente tem e conseguir fechar essa prova e passar com garantia para depois fazer a prova discursiva com sucesso. Vem para o IFAR para vocês poderem se preparar direitinho para esse concurso do mapa e estar preparado para a prova que vai ser logo, logo e todo mundo garantir o seu emprego no Ministério da Agricultura como fiscal. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre o Decreto 9.013 de 2007. Essa nossa aula que a gente vai falar agora, ela tem enfoque nas doenças que são descritas no decreto e qual é a destinação dessas carcaças que apresentam essas doenças. A gente não vai se aprofundar muito nas doenças, a gente vai falar um pouco sobre cada uma das doenças, mas a gente tem que falar um pouco sobre essas doenças que a gente não sabe como é que elas vão ser abordadas nas provas. Então a gente vai falar um pouco, mas o nosso enfoque é o decreto 9.013, que é o nosso RESPOAR. Então vamos começar falando um pouquinho sobre as doenças? Então, a primeira doença que a gente vai falar, que na verdade é a primeira doença que é citada lá na seção 3 do decreto 9.013, é a actinobacilose. A actinobacilose ela é uma doença de bovinos causada pelo Actinobacillus lignierese, que é uma bactéria cocobacilo gram-negativa. Essa bactéria ela não é uma bactéria muito patogênica e ela penetra na cavidade oral do meu animal através de lesões de continuidade. Então, ela está muito associada com animais que estão sendo criados no pasto, principalmente em pastos que são pastos muito grosseiros, onde a matéria vegetal, né, a forrageira, ela está muito ressecada e com os talos muito grosseiros. Essa gramínea faz a lesão de continuidade na boca do meu animal. O Actinobacillus lignierese, que é uma bactéria que está presente no ambiente, penetra na cavidade por essa lesão de continuidade e ela acaba formando lesões granulomatosas na cavidade oral do meu animal. Ela pode formar essas lesões granulomatosas na língua, causando um quadro de glossite, pode formar essas lesões granulomatosas nos linfonodos da cabeça, principalmente linfonodos submandibulares e principalmente linfonodo retrofaríngeo, e esse linfonodo ele chega a crescer tanto que o meu animal ele pode apresentar um quadro de dispneia e disfagia. Macroscopicamente, essas lesões ela têm o aspecto de granuloma, o mesmo aspecto que a gente falou na nossa aula de lesões gerais. Então, são massas proeminentes, protuberantes, de aspecto claro, coloração pálida e consistência firme. Então, aqui a gente tem uma língua mostrando exatamente esses nódulos firmes na região ventral da língua. Então, vocês conseguem ver vários nódulozinhos proeminentes, multifocais, que tem na língua do meu animal. E é por isso, por causa dessa glossite granulomatosa, que essa doença ela é chamada de língua de pau. Aqui um nódulo no linfonodo, então aquela massa proeminente, protuberante, você olha para ela e você vê que isso daqui não é linfonodo normal, que tem uma outra coisa se sobressaindo ali, de coloração clara, que é um caso de de linfadenite granulomatosa. Uma outra doença que nós temos, que tem um nome parecido, mas tem causas totalmente distintas, é a actinomicose. Apesar desse nome, micose, remeter a fungo, ela também é uma doença bacteriana, causada pelo Actinomyces bovis. Então, a actinobacilose é causada pelo Actinobacillus lignierese e a actinomicose pelo Actinomyces bovis. Esse Actinomyces bovis, ele é um bacilo filamentoso gram-positivo e ele é mais patogênico do que o Actinobacillus lignierese. Ele consegue penetrar a cavidade oral ou por lesão de continuidade, como o Actinobacillus, ou então por exposição do alvéolo dentário. Então, quando o meu animal ele tem um comprometimento de alvéolo dentário bem significativo, essa bactéria ela consegue penetrar por essa exposição do alvéolo dentário, né, da polpa dentária, ela penetra e consegue migrar para o seu órgão de eleição.
Essa bactéria, ela migra principalmente para os ossos da mandíbula e para os ossos da maxila, aonde ela começa a se proliferar e produzir toxinas que causam necrose, lesão óssea, osteólise. O organismo do meu animal, ela também é uma doença de bovinos, e o organismo do animal, no intuito de reparar essa osteólise, ele começa a proliferar osso naquele local. Só que essa proliferação óssea, ela é uma proliferação anormal. Então, o meu animal, ele tem como característica de sinal clínico um aumento unilateral, um aumento assimétrico da face. E essa lesão, ela é uma lesão muito firme e é dolorosa por causa do processo inflamatório. O meu animal, ele pode apresentar anorexia e perda de peso, porque essa lesão na mandíbula ou na maxila, ela causa uma destruição de alvéolo dentário que gera, inclusive, perda de dente nos meus animais. Macroscopicamente, pode ser visto uma massa nodular branca bem firme, acinzentada, de aspecto irregular. Em alguns casos, podem ser vistas fístulas com contaminação bacteriana secundária e a gente tem uma osteólise bem intensa com um padrão de favo de mel. A actinomicose, ela é uma doença de notificação de casos numa notificação mensal de casos confirmados. Então, aqui, a gente tem uma lesão óssea com presença de algumas fístulas e uma lesão granulomatosa concomitante com essa lesão óssea. Uma foto onde a gente tirou o tecido mole, né? Os tecidos moles, e dá para ver a área de osteólise. E aqui uma foto de um caso onde dá para ver o padrão de favo de mel, a perda de dente desses meus animais. E é por isso que ele para de comer. Tanto a actinomicose quanto a actinobacilose, elas têm os mesmos critérios de julgamento e a mesma destinação da carcaça. Então, se ou na actinobacilose ou na actinomicose eu tiver repercussão no estado geral do meu animal, a carcaça ela deve ser condenada, assim como suas vísceras. Se eu tiver uma lesão localizada ou uma lesão concomitante no pulmão, pode ser encaminhado por aproveitamento condicional após o tratamento térmico. Se estiver afetando apenas a língua e linfonodos, também pode ser encaminhado para o aproveitamento condicional, inclusive a carne, inclusive a cabeça, pode ser encaminhada por aproveitamento condicional. No caso da actinomicose, se a cabeça tiver uma lesão limitada, se ela tiver uma lesão sem a presença de fístulas, a cabeça ela é condenada e o restante vai pro aproveitamento, tá? E ela pode ser liberada para o consumo quando eu tenho uma lesão em um único local, sem o comprometimento sistêmico do meu animal. Essas duas doenças, apesar desses órgãos da cabeça, dessas regiões da cabeça serem os órgãos mais acometidos, ela pode ter localizações atípicas em pulmão, musculatura, fígado e osso. E como elas causam lesões granulomatosas, é importante fazer o diagnóstico diferencial para tuberculose. E uma forma da gente diferenciar o granuloma da tuberculose do granuloma da actinomicose ou actinobacilose é que na tuberculose o granuloma ele tem o centro mineralizado. Então, quando a gente passa a faca range ao corte. Então, aqui a gente tem uma localização atípica da actinobacilose, uma lesão granulomatosa bem extensa no fígado. E uma questão que caiu num concurso de 2009 da CEPLAG, CEAPA, falando sobre actinomicose e actinobacilose. Vamos ler essa questão. Em um abatedouro de bovinos, 2 carcaças foram desviadas para o DIF, com suas respectivas cabeça e víscera. Uma com suspeita de actinomicose e a outra de actinobacilose. Com relação a essas situações, bem como a essas enfermidades, julguem os itens subsequentes. 1. O DIF é o local para onde é encaminhada a carcaça e vísceras para um exame detalhado pelo médico veterinário e a sigla significa Departamento de Inspeção Federal. Falso. DIF significa Departamento de Inspeção Final e não Departamento de Inspeção Federal. Mas as vísceras e as carcaças com esse tipo de lesão, eles devem ser encaminhados para o DIF, porque só um médico veterinário que pode decidir se aquilo é actinomicose e actinobacilose ou se é tuberculose. E a destinação das carcaças são diferentes, os critérios de julgamento também. 2. O agente etiológico da actinomicose é o Actinomyces bovis, verdadeiro. 3. O agente etiológico da actinobacilose é o Actinobacillus lignierese, verdadeiro também. 4.
devem ser condenadas as carcaças que apresentarem lesões generalizadas de actinomicose. E essa questão, ela também está verdadeira. Uma outra alteração que a gente tem para poder falar, uma outra doença que a gente tem para falar, e que ela também é citada no RISPO-A, é a tuberculose. A tuberculose, ela tem uma grande importância em bovinos, apesar da gente saber que essa doença ela pode ser causada ela pode ser causada em outras espécies, ela pode ocorrer em pequenos animais, ela pode acontecer em outras espécies, mas em bovinos ela tem uma importância maior, principalmente pela possibilidade dessa tuberculose bovina ser transmitida ao homem. Os principais agentes causadores da tuberculose em bovinos é o Mycobacterium bovis, é o Mycobacterium tuberculosis e bactérias do complexo Mycobacterium avium. Essas doenças, então, como a gente já comentou, ela pode comprometer várias espécies, inclusive o homem. No bovino, a principal forma de contágio dessa espécie é através da via respiratória. Então, contato entre os animais. E é por isso que essa doença ela é mais comum em gado que é criado com alta tecnificação. Que esses animais eles acabam ficando mais tempo estabulados, a densidade populacional é maior e tem contato maior entre um animal e outro. Em suínos, a principal via de infecção, a principal via de transmissão da tuberculose é através da via digestiva. E isso se dá principalmente pelos hábitos de alimentação desses animais. Então, como pequenos produtores estão habituados, apesar de proibido, de dar alimentação de restos de comida para esses animais, apesar disso ser proibido, né, por causa da peste suína clássica, esses animais, a principal rota de contaminação com a tuberculose é através da via digestiva. A tuberculose ela é uma doença que é caracterizada basicamente pela ausência de sinais clínicos. Ela é uma doença insidiosa que se evolui muito longamente. Então, a maioria dos meus animais que têm tuberculose, eles não apresentam sintomatologia clínica. Quando o animal começa a apresentar sintomatologia clínica, o que é notado é uma perda de peso, uma febre, anorexia, dispneia e tosse. E os linfonodos da cabeça e linfonodos pré-escapulares, eles podem estar aumentados de tamanho em decorrência da linfadenite granulomatosa causada pela tuberculose. Macroscopicamente, o que a gente vai encontrar são nódulos granulomatosos no tecido do meu animal. E relembrando, então, o granuloma, eles são massas proeminentes, firmes, de aspecto acinzentado, que a gente vai encontrar quando a gente tem agentes de difícil fagocitose. Então, na tuberculose, é isso que a gente vai ver. E a tuberculose, ela tem uma característica que, apesar de não ser encontrada em 100% dos casos, a legislação ela usa essa característica como sendo um diferencial para a tuberculose. Que os granulomas da tuberculose, eles tendem a apresentar o centro mineralizado. Então, ao cortar esses granulomas da tuberculose, a faca range ao corte. Parece que está cortando areia. E isso é característica de mineralização do centro do granuloma. Quando o meu animal ele se contamina com a tuberculose, seja por qual via for, ela tende a ir para o pulmão, que é o seu órgão de eleição. Quando eu tenho o comprometimento, um granuloma no pulmão associado ao granuloma no linfonodo mediastínico, essas duas alterações é chamado complexo primário da tuberculose. Depois que ela compromete o pulmão, ela vai crescendo de maneira lentamente esse tubérculo e vai comprometendo o pulmão de maneira gradual. Pode acontecer em alguns casos dessa bactéria acessar a corrente sanguínea, migrar para diversos órgãos e formar pequenos granulomas em diversos órgãos. Essa tuberculose, o comprometimento de diversos órgãos, com essas pequenas granulomas, que foi se disseminando por via sanguínea, é chamada de tuberculose miliar ou tuberculose perlácea. É a mesma coisa, que é quando ela está disseminada em vários órgãos. Então, aqui a gente tem o comprometimento do pulmão, são vistos vários nódulos de tuberculose, então a gente vê o granuloma multifocal aqui nesse pulmão. Aqui um outro órgão, onde a gente tem uma pneumonia granulomatosa multifocal, associado a uma linfadenite granulomatosa. Então, isso daqui, se esse linfonodo for o linfonodo mediastínico, isso é chamado de complexo primário da tuberculose. E a tendência é que esses nódulos, esses granulomas aqui, eles cresçam e coalesçam, se unam, formando uma única massa grande no pulmão, e aí sim o meu animal vai apresentar sintomatologia clínica. Aqui um quadro bem mais grave de tuberculose, onde a gente vê um comprometimento bem intenso do pulmão. Então, do lado de cá, a gente tem o fígado, o diafragma, né? O diafragma aqui, o fígado aqui. E aqui, do outro lado,
um comprometimento bem extenso do pulmão, só uma parte do pulmão ainda íntegra, mas nódulos de granuloma, né, granulomas e nódulos da tuberculose bem significativos ali. Na microscopia, a gente vai encontrar uma necrose central circundada por um granuloma. Esse granuloma, ele é caracterizado por presença de macrófagos, células gigantes multinucleadas e células epitelioides. E a gente também pode ver, no caso da necrose, como eu falei, o centro calcificado. Fora o centro calcificado, o aspecto macroscópico do o aspecto microscópico do granuloma, ele é o mesmo para todas as doenças granulomatosas. Então, eu não tenho como pegar um pulmão de um animal ou um linfonodo retrofaríngeo e observar uma linfadenite granulomatosa ou uma pneumonia granulomatosa e acertar ou confirmar com 100% de certeza que aquilo ali é tuberculose, ou é actinomicose, ou é actinobacilose. Mas existe uma coloração especial chamada coloração de Ziehl-Neelsen, que cora o Mycobacterium, o bacilo álcool ácido resistente. Essa coloração, ela detecta essas bactérias, mas ela não me diz qual é o gênero da bactéria. Mas eu sei que ali tem um bacilo álcool ácido resistente. Então, aqui, o aspecto microscópico da tuberculose, mostrando essa área eosinofílica amorfa, que é a necrose caseosa, circundada pelo granuloma, que é formado por macrófagos, células gigantes multinucleadas e células epitelioides. Quando eu faço a coloração de Ziehl-Neelsen, eu vou ver o bacilo álcool ácido resistente dentro dos meus macrófagos, confirmando o meu diagnóstico de tuberculose. Quando eu tenho um animal que tem essas características e esses nódulos, eu tenho que destinar a carcaça dele para a condenação, aproveitamento condicional ou liberada para o consumo. E existem alguns critérios que devem ser avaliados. Se o meu animal apresentar alteração de tuberculose no exame pós-mortem, associado com um aumento de temperatura, um animal febril, no exame ante-mortem, essa carcaça e as vísceras devem ser condenadas, porque isso é indicativo de processo inflamatório agudo. Se, associado com o processo de tuberculose, eu tiver caquexia, essa carcaça também deve ser condenada. Mas a caquexia, ela por si só já é critério de julgamento, porque todos os meus animais caquéticos devem ter a carcaça e as vísceras condenadas, assim como no caso de icterícia. Então, independente da causa da caquexia, a carcaça vai ser condenada. E na tuberculose não vai ser diferente. Se o meu animal tem tuberculose e caquexia, é condenação da carcaça. Se o meu animal tiver lesão granulomatosa em músculo, em ossos e em articulações, também deve ser condenada a carcaça. Se ele tiver lesões concomitantes nas duas cavidades, lesão em cavidade abdominal e concomitantemente o comprometimento de alguma cavidade, de algum órgão da cavidade torácica, essa carcaça também deve ser condenada. Em caso de animal que apresenta tuberculose miliar ou perlácea, disseminadas em vários órgãos, também deve ser condenada a carcaça e os órgãos do meu animal. Se os linfonodos tiverem sido comprometidos em mais de um local de eleição, um outro local de eleição que a gente tem para tuberculose, então é linfonodos da cabeça, linfonodos mediastínicos e linfonodos mesentéricos, trato gastrointestinal. Se eu tiver comprometimento de linfonodos em locais diferentes, em mais de um local, cabeça e pulmão, pulmão e intestino, intestino e cabeça, a carcaça também deve ser condenada. E sempre que tiver sinais de comprometimento sistêmico, sejam eles quais forem, associados à tuberculose, a carcaça também deve ser condenada. Mas a carcaça da tuberculose, ela pode ter um aproveitamento condicional, principalmente quando as lesões estão discretas e limitadas a um linfonodos de um mesmo órgão. Então, se eu tiver um comprometimento pulmonar e o comprometimento de linfonodo mediastínico, é o pulmão e o linfonodo mediastínico, um único sítio de eleição, um único linfonodo no mesmo órgão também. Nesse caso, eu removo a parte que está comprometida e posso fazer o aproveitamento condicional pelo uso do calor. Também pode fazer o aproveitamento condicional pelo calor quando eu tiver lesões em órgãos e linfonodos da mesma cavidade. Então, se eu tenho um comprometimento de intestino e o comprometimento de linfonodo mesentérico, pode ser encaminhado para o aproveitamento condicional. Então, eu não tenho comprometimento de duas cavidades, eu não tenho comprometimento de diversos órgãos. Um único órgão, uma única cavidade ou um único linfonodo da mesma cavidade, a gente pode fazer esse aproveitamento. E também
Pode ser feito o aproveitamento condicional quando eu tiver animais que são reagentes positivos para a tuberculose, mas que eles não apresentaram lesões macroscópicas, porque isso pode acontecer. Como eu comentei com vocês, é comum a tuberculose demorar um tempo muito longo para ela poder apresentar sinal clínico. Então, ela se inicia como uma lesão muito pequena, que pode passar despercebida no nosso processo de inspeção. Mas o meu animal, ele é reagente positivo, então ele tem tuberculose. E eu preciso fazer com que esse meu animal, a carcaça dele não seja uma possível fonte de contaminação para o humano, para o homem que vai ingerir essa carne. Então, eu tenho que fazer o aproveitamento condicional pelo tratamento pelo calor. E a carcaça, ela pode ser liberada se o meu animal ele tiver uma lesão única, uma lesão discreta, calcificada em um único órgão. Ela pode ser liberada para o consumo in natura. E aqui a gente tem uma questão que fala um pouquinho sobre tuberculose. E ela fala assim: a tuberculose bovina é uma entidade nosológica infecto-contagiosa crônica causada pelo Mycobacterium bovis e caracteriza-se pelo desenvolvimento de lesões granulomatosas, formando nódulos de distribuição focal ou difusa e de consistência firme no parênquima do órgão. Ao corte, observa-se que estas lesões são bem delimitadas, apresentando no seu interior um conteúdo pastoso de coloração amarelada e algumas vezes com áreas calcificadas. Considerando o achado de lesões tuberculosas na linha de inspeção, assinale a alternativa correta da carcaça quanto ao tipo de lesão. Letra A. Lesões tuberculosas encontradas em animais com caquexia, condenação total da carcaça. Tá certa. Então, a gente já comentou que o meu animal que apresenta caquexia, independente da causa, deve ser condenada a carcaça e os órgãos. Então, nesse caso aqui, a letra A já está correta e é ela certa. Vamos ver as outras? Letra B. Lesões tuberculosas em animais febris ao exame antemortem. Rejeição parcial da carcaça. Falso. Se eu tenho o meu animal com lesão tuberculosa e o meu animal estava febril, é condenação total. Não é rejeição parcial. C. Lesões tuberculosas miliares em serosas, remoção das lesões e aproveitamento parcial por esterilização. Falso também, tá? Se o meu animal ele tem lesão miliar ou perlácia, a carcaça ela deve ser condenada. Letra D. Lesões tuberculosas localizadas e discretas em pleura ou peritônio parietal. Condenação total da carcaça. Falso. Se eu tenho lesões localizadas e discretas, eu posso liberar para a minha carcaça para o consumo in natura após remoção da área atingida. E uma outra questão que caiu no concurso do Ministério da Agricultura de 2004, fala assim: um fiscal federal agropecuário lotado em um matadouro frigorífico com inspeção federal recebe um lote de 30 bovinos para abate sanitário, por serem reagentes ao teste intratérmico comparado para a tuberculose. Após rigorosa pesquisa no exame pós-mortem, não encontrou qualquer lesão nos órgãos de eleição de 8 desses animais. Nesse caso, o fiscal deverá... Então, vamos lá. Recebi 30 animais, todos eles reagentes positivos para tuberculose, mas eles não têm lesão. O que eu devo fazer com esses animais? Liberar para o consumo in natura, já que não foi encontrada a lesão patognomônica? Não. Porque apesar de não ter a lesão, esse meu animal ele é portador do agente, então eu não posso liberar para o consumo in natura. B. Liberar para aproveitamento condicional, isto é, destinado à industrialização em processo que envolva esterilização pelo calor. Essa que está certa. Então, em caso de tuberculose, se o meu animal ele é reagente positivo, ele deve passar pelo tratamento térmico. Vamos ler as outras? C. Condenar totalmente vísceras e carcaças? Não. D. Condenar as vísceras e destinar a carcaça para o aproveitamento condicional em processo que envolva esterilização pelo calor? Não. A carcaça e as vísceras elas têm a mesma destinação em doenças que são infecto-contagiosas. Destinar à incineração as 30 carcaças de animais, por se tratar de abate sanitário, também não. A gente pode aproveitar a carcaça de animais que estão no abate sanitário, sempre avaliando o risco que essa carcaça tem sobre a sanidade do homem.
A gente comentou que os nossos animais que são reagentes positivos, eles devem ser destinados, a carcaça deles, mesmo que eles não encontrem lesões, deve ser destinada para o tratamento térmico. O teste de diagnóstico que vai determinar se o meu animal é positivo ou não, ele é um teste alergênico da tuberculinização. Ele é feito intradérmico no meu animal. Então, eu pego partes proteicas do meu micobactério e eu inoculo intradérmico no meu animal e eu espero durante 72 horas para poder ver a resposta que eu vou ter naquele teste. Quando é gado de corte, é utilizado esse teste é feito na prega caudal. Quando é gado de leite, esse teste é feito um teste feito na região cervical, e ele é um teste cervical simples. Os meus animais que derem reagentes ou positivos no teste da prega caudal ou no teste cervical simples podem ser encaminhados para um teste cervical comparado. Se no teste cervical comparado ele der positivo, ele recebe um P do lado direito da face, uma marcação de um P do lado direito da face e deve ser abatido em 30 dias. E a carcaça desse animal deve ser destinada, deve ser julgada e destinada de acordo com os critérios que nós acabamos de falar. A outra doença que nós temos que comentar com vocês é a brucelose. A brucelose, ela é uma doença causada por uma bactéria chamada Brucella abortus. Ela também pode ser causada pela Brucella suis e também pode ser causada pela Brucella melitensis. Ela é uma doença que acomete principalmente bovinos e bubalinos, apesar da gente saber que encontrar em suínos e em outras espécies também. Essa é uma doença que é endêmica no Brasil. Em Minas Gerais, em 1993, começou-se um processo para poder controlar a brucelose. Em 2001, foi estabelecido o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. E em 2006, o Estado de Santa Catarina ele é considerado, e desde 2006, o Estado de Santa Catarina ele é considerado livre da brucelose porque não são registrados casos. O nosso enfoque aqui nessa disciplina, nessa aula de hoje, não é falar do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, e sim falar sobre a destinação, um pouco sobre essa doença, associar isso ao programa ao RISPOA e ao decreto 9.013. A brucelose ela é transmitida principalmente através da ingestão da bactéria, então através da ingestão de placenta e aborto e também pelos restos fetais que são eliminados na hora do parto. Os animais eles têm o hábito de lamber ou cheirar os animais recém-nascidos ou abortados e essa é a principal via de transmissão da brucelose. Pode ser transmitida também por via respiratória, mesmo que o meu animal não ingira esse material. O fato dele inalar partículas bacterianas pode fazer com que ele se contamine. Pode ser transmitida também através da monta natural, inseminação artificial e através da transferência de embriões. Depois que a brucela penetra no organismo, ela se multiplica na mucosa oral e ela migra pelo sistema linfático e permanece dentro de macrófagos. O meu animal que se infecta por essa bactéria e ele não está prenhe, a bactéria ela fica presente em linfonodos e em glândulas mamárias. Na primeira gestação após a infecção, é comum o meu animal apresentar aborto. E na segunda gestação, é mais comum a gente encontrar animais natimortos e bezerros fracos. Depois disso, a sintomatologia clínica tende a decrescer, mas o animal ele continua eliminando a bactéria. Os sinais clínicos, eles são praticamente sinais clínicos reprodutivos. Então, eu tenho aborto no terço final da gestação, bezerros natimortos ou muito fracos, retenção placentária, infertilidade, lesões articulares e orquite. Essa orquite pode gerar infertilidade permanente do macho pelo aumento de temperatura que a gente vai ter no testículo. Nos fetos ou nesses material abortado, o que a gente vai encontrar é placentite necrótica. E no feto propriamente dito, a gente encontra pleurite, pericardite e broncopneumonia. Então aqui tem um quadro de um suíno mostrando essa orquite causada pela brucelose, comparando os testículos de dois animais, mostrando o aumento de volume no meu animal com orquite por causa da brucelose. Existem vários métodos de diagnóstico para brucelose, então aqui estão listados os que são aprovados pelo Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. A gente não vai detalhar eles porque não é esse o enfoque dessa aula. Então pode ser teste sorológico, pode-se utilizar o antígeno acidificado tamponado, o 2-mercaptoetanol,
teste de polarização fluorescente, fixação de complemento, que é o único que é aprovado para exportação de animais, e teste de anel do leite, que ele é utilizado para poder fazer monitoramento de rebanhos. E depois a gente faz os testes individuais. O meu animal que é positivo, assim como o animal que é positivo para a tuberculose, recebe um P do lado direito da face, ele é separado do rebanho, afastado da produção leiteira e abatido num período de até 30 dias, sempre no final da matança. E é importante que o CIF, o Serviço de Inspeção Federal, ele seja avisado com antecedência que será encaminhado esses animais com brucelose para ele. Os animais eles devem ser abatidos em separados e necessariamente a carcaça e os órgãos do animal positivo para brucelose devem ser encaminhado ao departamento de inspeção final para ser inspecionado pelo médico veterinário. O que o RISPOA fala a respeito da brucelose? Antes da gente falar disso, teve uma modificação no RISPOA que foi lançado em 2017 e o que a gente vai falar aqui já é baseado nessa modificação, tá? Então, quando o meu animal apresenta febre associado ao quadro de brucelose ou os achados de brucelose, ou ele é positivo para brucelose, o meu animal, a carcaça e os órgãos devem ser condenados. Se o meu animal for um suíno, um ovino, um caprino ou um búfalo, e ele for reagente positivo, mas ele apresenta lesões apenas localizadas, deve ser destinado ao aproveitamento condicional pelo calor. Se ele for bovino ou equino, reagente positivo ou não reagente, com presença de lesões localizadas, a carcaça pode ser destinada para o consumo in natura. Então, dependendo da espécie, eu tenho destinações diferentes. Suíno, reagente, com presença de lesão ou com presença de lesão localizada, aproveitamento condicional pelo calor. Bovino, reagente, com presença de lesão localizada, consumo in natura. Tá? Então, dependendo da espécie, a gente tem destinações diferentes. Os meus animais que não têm lesões macroscópicas, mesmo que eles sejam reagentes positivos, eles também devem ir para o consumo in natura, diferente da tuberculose. No meu animal com tuberculose, se ele é reagente, mas não tem lesões, é aproveitamento condicional pelo calor. Aqui, se eu tenho um animal reagente sem lesão, ele pode ser liberado para o consumo in natura. E os meus animais que são reagentes positivos, que são inconclusivos nos testes de diagnósticos, presença de lesão ou sem lesões nesses animais reagentes positivos ou inconclusivos de todas as espécies, eu devo condenar o úbere, o trato genital e o sangue desse meu animal. Então, os reagentes positivos, os animais inconclusivos, tendo ou não lesão de todas as espécies, úbere, trato genital e sangue sempre são condenados. Era isso que a gente tinha para falar para vocês sobre brucelose. A gente vai continuar falando sobre doenças específicas do RISPOA, falando dessas doenças que estão listadas no RISPOA e qual é a destinação de cada uma dessas carcaças, relembrando um pouquinho as doenças e falando um pouco mais sobre o RISPOA. Espero vocês na próxima aula.